Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da pobreza que nós precisamos ter diante de Deus para realmente sermos os santos que Deus quer que nós sejamos. Bom, o que é que significa ser pobre em espírito? O que é que realmente nos leva para Deus? Qual é a pobreza que o Evangelho nos ensina? Veja, uma pessoa rica dificilmente entrará no reino dos céus pelo seguinte: o rico é aquele que tem uma sede dos bens materiais. O rico é aquele que tem para com os bens materiais aquela atitude do nunca basta. Eu quero mais. Eu preciso de mais. O rico, materialmente, na verdade, se você for analisar bem a psicologia dele, ele sempre se sente pobre. Ele sempre acha que ele tem pouco. Se ele tem $1 bilhão, ele quer ter 2 bilhões. Ele sempre quer ter mais. Ele tem esta sede. Ele quer e quer cada vez mais. Pois bem, o pobre, aquele da bem-aventurança, que dele é o reino dos céus, é aquela pessoa que tem para com a realidade espiritual a mesma atitude do rico. Ou seja, nós, espiritualmente falando, deveríamos sempre nos sentir indigentes. Nossa, eu só tenho essas virtudes, eu quero mais. Eu só amei Deus até aqui, eu quero amar mais. Eu só entreguei isso para Deus, eu quero entregar cada vez mais. É aqui que está a chave de leitura desse Evangelho. Se nós unirmos com o Evangelho que nós vimos ontem, nós iremos ver qual era a dificuldade espiritual daquele jovem rico. É que ele, na verdade, tinha cumprido suas obrigações espirituais, cumprindo os mandamentos, mas já achava que tinha o suficiente. Ele já se achava rico espiritualmente. Quando, na verdade, ele buscava as coisas materiais, tinha muitos bens materiais e tinha para com os bens materiais aquela atitude que, na verdade, ele precisaria ter com os bens espirituais. Então, resumo da história, nós precisamos tomar a nossa vida espiritual de assalto. Nós precisamos nos decidir e chegar a dizer: não, eu tenho pouco, eu não fiz nada por Deus ainda. É agora que eu vou começar a fazer. É agora que eu vou começar a amar Deus. É agora que eu vou realmente dar aquilo que eu não sou obrigado a dar. Eu vou renunciar e entregar muito mais. É agora que eu vou me colocar diante de Deus com aquela generosidade e aquele entusiasmo com que Pedro se aproxima de Jesus nesse Evangelho e diz: Senhor, nós deixamos tudo por Ti. Sim, que alegria deixar tudo por Jesus. Essa entrega de Pedro, ela é sincera. Ele de fato tinha deixado tudo. Mas ainda não era profunda. Pedro tinha deixado tudo, mas ele ainda não estava pronto para o sofrimento. Vamos lembrar que Pedro irá negar Jesus 3 vezes. Pois bem, as nossas entregas, nossa vida espiritual, quando nós tomamos de assalto a vida espiritual, começamos a renunciar por aquilo que não precisávamos renunciar, dar a Deus aquilo que não tínhamos dado ainda, fazer além da obrigação, aquele amor filial, aquele amor generoso. Que bom, ótimo. O amor filial já é uma grande conquista, mas ainda não é o ponto final. Ainda tem algo a mais que nós precisamos dar a Deus. A transformação acontece, sim, aos poucos. Nós somos generosos e sinceros quando nos doamos a Deus, mas é somente a perseverança do dia a dia que vai criar a profundidade desta entrega. Jesus, aqui, aprova a generosidade de Pedro, mas Jesus sabe que Pedro ainda vai ter que passar por uma outra conversão. E tu, quando voltares, confirma os teus irmãos. Vamos ser generosos com Deus. Vamos sentir essa sede espiritual, sermos pobres de espírito, do mesmo jeito que os gananciosos e ricos têm sede de ganhar os bens terrenos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.